Bem, meus amigos, ontem a gente já antecipava aqui na coluna que o decreto estadual poderia dar problemas para alguns municípios que não acataria a medida adotada pelo Estado em cancelar o ponto facultativo, portanto o feriado de carnaval, e foi exatamente o que aconteceu. Municípios importantes como João Pessoa e Patos não seguiram o decreto estadual e mantiveram ponto facultativo, ou seja, o feriado de carnaval permanece. É bom que se diga que em Patos, por exemplo, mesmo que o prefeito tomasse a iniciativa de seguir o decreto estadual, cancelando o ponto facultativo, os comerciários ainda haveriam de ter feriado, porque existe um acordo em convenção coletiva de que um dos feriados dos comerciários, né, do comerciário, ele foi transferido para o imprensado de carnaval. Portanto, mesmo que o ponto facultativo fosse cancelado aqui, os comerciários não iriam trabalhar neste período. Só que a gente antecipava aqui na coluna ontem que as medidas adotadas pelo Estado poderiam causar problemas porque ainda previa justamente a aglomeração de pessoas. E aí vem João Pessoa na contramão, né, do Estado. O Estado permitiu, inclusive, festa particular com 5.000 pessoas. Cícero Lucena em João Pessoa, apenas 1.000 pessoas. E aqui em Patos nem isso, né? O prefeito Nabô já havia determinado a suspensão total de realização de shows e eventos de grande porte para evitar justamente a aglomeração. Pelo menos isso. Só que o que a gente vem percebendo, e é o que a gente tinha antecipado, que muitos municípios não seguiram a determinação do Estado e estão adotando medidas próprias, o que vai ocasionar uma verdadeira celeuma e uma verdadeira bagunça no estado da Paraíba, porque cada um está tomando medidas totalmente diferentes uma das outras, o que vai embaralhar a cabeça dos paraibanos totalmente e, evidentemente, dos munícipes, que cada um vai ficar com uma regra. E aqui fica a pergunta: que decreto a gente vai seguir? Porque, por exemplo, aqui em Patos, os servidores estaduais estão obrigados a trabalhar. Mas já os servidores municipais, esses não vão trabalhar. Como também os comerciários não vão trabalhar. E aí será um feriado para alguns e para outros não. Assim acontece também em João Pessoa, da mesma forma. E em outros municípios, outros prefeitos tomaram a mesma medida. Eu creio que não está havendo uma consonância de pensamento, né? Não está havendo conversação entre gestores para que todos possam ir no mesmo caminho. E isso pode atrapalhar justamente o combate à pandemia, ao coronavírus. E já está atrapalhando. Porque se daqui para frente cada um for tomar uma medida totalmente diferente da outra, que eu creio que nem pode, né? Porque o decreto estadual ele não pode ser totalmente desrespeitado por um decreto municipal, né? É preciso respeitar as hierarquias e, evidentemente, isso não está acontecendo e está causando celeumas e embaralhaço na cabeça de muita gente. Portanto, eu já previa ontem que teríamos uma bagunça total nesse carnaval, em que para uns era feriado e para outros não, coisa que, a meu ver, de pouco vai adiantar, e os efeitos do carnaval poderão ser catastróficos lá na frente, diante dessa avassaladora variante Ômicron, que não para de subir os casos, com a perspectiva amplamente negativa para março de internações e de mortes,
que podem, obviamente, ser agravados justamente agora, no período de carnaval, por conta dessa falta de conversação, de consonância de pensamento, ou seja, cada um está indo pelo seu caminho e a gente não sabe qual será o resultado dessa bagunça. Portanto, é bastante preocupante essa situação. Eu esperava, primeiro, um decreto mais rígido, esperava também que os gestores pudessem sentar e conversar. Agora, se o Estado não conversa com os principais gestores do Estado, não há um entendimento por onde andar, o que fazer, aí fica complicado a gente pensar em combate à pandemia. Então, a gente não pode esperar muita coisa, pelo contrário, a gente positiva, né? A gente tem que esperar coisas mais negativas depois do carnaval, assim como aconteceu depois do Réveillon. Digo eu que agora pode ser muito pior, porque já estamos sob o efeito desta onda, né, da Ômicron, e obviamente a gente sabe que a aglomeração em período de carnaval ela é infinitamente maior do que em período de fim de ano. É preocupante a situação, infelizmente as autoridades não se entendem, mas eu tinha previsto ontem aqui na coluna que isto poderia acontecer. Portanto, não fiquem pasmos se depois do carnaval a gente tiver uma explosão ainda maior de casos de coronavírus, de Covid, melhor dizendo, no estado da Paraíba. A bagunça é grande. Infelizmente, esta é a realidade. Esta é a nossa opinião. Quer mais informações? Acesse o nosso site, portal40graus.com. A informação mais quente você acompanha sempre aqui. E não se esqueça, você não pode perder!